Mestre Léo, dando prosseguimento às nossas reflexões sobre o potencial de desenvolvimento das artes marciais e as artes marciais na vida contemporânea, é comum nós ouvirmos por parte dos praticantes, sobretudo de algumas instituições, seus principais interlocutores, de que as artes marciais contêm algumas promessas que poderiam, em tese, trazer benefícios para as pessoas. Entre elas, as questões de que fazer arte marcial poderia desenvolver pessoas mais pacíficas, mais disciplinadas, mais conscientes, mais saudáveis. O que o senhor acha dessas promessas e desses anúncios? Quais são os limites e possibilidades desses significados? Eu acho que na construção da sua pergunta, quando você coloca limite de possibilidades, reflete bem como que essas promessas elas têm que ser responsáveis. Primeiro, por quê? Porque nós não sabemos efetivamente, antes de nós convivermos com uma pessoa, qual é o tipo de resposta à experiência marcial que essa pessoa terá. Então, o que eu quero dizer com isso? A experiência marcial é um mecanismo poderoso de percepção, de autoeducação, de autoconhecimento inclusive. Só que tudo vai depender de uma série de outras circunstâncias para que esse processo evolua até chegar a essa promessa colocada. No caso do campo das artes marciais, o que seria a experiência marcial no âmbito das artes marciais? Porque nós poderíamos ter a experiência marcial em outros âmbitos, mas especificamente no campo das artes marciais, o que implica, ou o que implicaria uma experiência marcial? A experiência marcial, no campo das artes marciais, ela reflete exatamente uma configuração estratégica específica que se permite a integração dos dois lados, dos dois adversários, que não são inimigos, são adversários, estão em lados opostos, onde a busca da legitimidade dessa relação vem através de uma oposição complementar. Ou seja, é aquela velha ideia de usar a força do outro. Mas para que você use a força do outro, você precisa prestar atenção nele. Nele que eu estou dizendo é no adversário. Então é muito interessante, o que particulariza a experiência marcial é que quando você está, por exemplo, num embate, em vez de você impor a sua vontade, em vez de você impor a sua, entre aspas, estratégia, ou o seu plano, você é obrigado a se adaptar constantemente à reação do outro para que você possa utilizar o recurso por ele oferecido, que muitas vezes não é intencional. Então, a partir daí, esses elementos todos é que compõem essa experiência marcial e que torna essa experiência um grande processo inicial para que nós possamos estender para condutas em outras áreas da manifestação humana a experiência ali vivida. Perfeito. Dentro desse contexto, a experiência marcial, ela traz em si a ideia de combate simbólico. E esse combate simbólico, ele, obviamente, não tem todos os seus limites totalmente sob o nosso controle. Assim sendo, numa experiência marcial, numa experiência de combate simbólico, onde não é possível presumir a morte efetivamente, mas emotivamente, como que deve se situar os tutores, professores, instrutores, para que essa experiência traga o proveito desses conteúdos emotivos que são fecundos para o desenvolvimento da personalidade ou da conduta? Aliás, você usou uma expressão muito interessante, que é tutor, porque o tutor é aquele que protege, Ele protege aquele ambiente, ele protege a configuração e ele protege aqueles que estão envolvidos nessa configuração. Porque isso que é a base. Por quê? Porque é o tutor que vai fazer a mediação da legitimidade daquela situação. E quando eu falo legitimidade, é uma resposta que não é coreográfica. Uhum.
Ou seja, quando eu coloquei um golpe e você defendeu, né, esse golpe, o que acontece? A reação do meu próximo movimento vai depender da força que você colocar aqui. Se você colocar demais essa força, então eu tenho condições de reagir desse lado. Se você colocou de menos, não adianta eu querer fazer esse movimento, porque quando eu fizer esse movimento, o que vai acontecer? Exatamente. Você vai ter outro tipo de reação. Perfeito. Então, a observação dessa legitimidade, obviamente, numa situação de experiência marcial, ela pode ser muito ampla. Daí que os sistemas de artes marciais, eles possuem domínios. Eles possuem domínios, eles possuem limites, para que tudo isso possa ser observável. Muito mais, inclusive, pelo tutor do que pelas partes envolvidas, porque a observação ela é diferenciada, né? Há uma mobilização indireta, né? E uma mobilização que está sendo direta entre ambos os participantes da experiência. Mas há um terceiro elemento que está mediando essa experiência. Então, por isso que é tão importante a figura do mestre, do instrutor, né? que vai muito além de ser um juiz, vai muito além de ser um instrutor que diz a que técnica que tem que ser usada, mas acima de tudo que garante que aquela relação ela está ou com sua legitimidade assegurada ou tendendo a essa legitimidade. Me parece que então o conceito de treinamento e de instrução ganha um outro lugar e um determinado nível de relevância diferenciado. Porque para que essa experiência de combate simbólico tenha uma boa mediação, se alguém vai tutorar, vai zelar, esse professor ou esse tutor deverá ter em si passado por um processo significativo para prover o outro de uma experiência significativa e relevante, como o senhor está colocando. Me parece que, dentro da sua concepção, transcendemos a ideia mais restrita de instrução e de treinamento. Está certa essa percepção? Aliás, inclusive, eu queria ratificar a sua fala com a grande contribuição que Grão-Mestre Moyat fez para o mundo das artes marciais em geral e para o Wing Chun em particular, que é a arte, né, que nós militamos, que é com relação à denominação Moyat Wing Chun, que é um compromisso de provimento dessas condições, porque é o compromisso de provimento da vida Kung Fu. Então é muito importante isso, por quê? Porque aí se muda, inclusive, a noção do papel desse provedor, se muda a noção de como que esse processo deve ser trabalhado, né? Porque quando nós estamos falando de arte marcial, é como, imagine você um pintor, ele vai fazer uma pintura não repetida, ele vai muitas vezes até fazer quadros similares, mas cada pincelada ela tem sua própria história, né? Então essa repetição ela não é uma repetição meramente mecânica, é uma reiteração de uma manifestação que está sendo refinada a cada momento, né? Desculpa, mas quando o senhor me coloca esse ponto de vista, isso me evoca uma inquietude em que muitas vezes, no senso comum, na sociedade como um todo, vemos um praticante que é dotado de muita habilidade, como grande lutador, se associa a ele já a qualidade de instrutor ou de intutor. Me parece que dentro de uma concepção de arte, dentro de uma concepção de uma educação tutorial para prover experiências significativas, a habilidade apenas de executar e de lutar não é suficiente, embora a sociedade ela muitas vezes valorize isso e associe rapidamente a ideia de bom lutador como bom tutor ou instrutor. Então nós estamos aqui num outro paradigma, né, do ponto de vista do ensino e da aprendizagem das artes marciais. Inclusive, eu enxergo que é comum os melhores tutores serem aqueles que tinham uma maior dificuldade na manifestação da sua arte. Por quê? Porque eles foram que tiveram necessidade de se apoiar mais no sistema do que aquele que é mais talentoso. Aqui, e outro ponto importante é a questão do talento de lutar.
Então, existem aquelas pessoas que são predispostas à luta. E no caso aqui, quando nós falamos de utilizar a força do outro, de um processo de feminilização da conduta, nós estamos falando num processo inverso, de não lutar, porque eu vou usar a força do outro para que eu possa me apoiar. Então, o apoio ao sistema, ele vem geralmente daquelas pessoas que têm mais dificuldade, porque são obrigadas a extrair mais coisas do sistema e compreender o sistema para poder alcançar um certo nível de proeficiência. Então, por isso que são dois departamentos totalmente distintos. Ou seja, aquele que faz o uso do sistema dentro de uma perspectiva intrapessoal e aquele que faz dentro de uma perspectiva interpessoal. Ou seja, eu sei, via o sistema, mobilizar o outro a aprender por si mesmo. Então, esses são duas situações que eu acredito que vale a pena, numa próxima oportunidade, nós discorrermos com maior profundidade. Obrigado, mestre.